Fala galera, bem-vindos ao canal Múltiplos Enriquece. Meu nome é Felipe Frouxet e eu vou estar trazendo aqui para vocês uma estrutura básica para você estar conseguindo fazer uma organização financeira, montar sua, iniciar, né, montar sua reserva de emergência e estar podendo começar no mundo dos investimentos, construir uma renda passiva e atingir a sua liberdade financeira. Esse vídeo aqui, o intuito é trazer os principais pilares ali, estrutura básica mesmo para você estar começando. Espero que esse vídeo traga algum tipo de conhecimento que mude de alguma maneira a sua vida e os seus resultados financeiros. Então vamos lá. Os 4 conceitos fundamentais ali para o controle financeiro. Primeiro, a receita, ou seja, você fazer uma anotação mesmo. Pega um papel, uma caneta, um Excel ou celular, enfim, e anota tudo que você tem de receita, tudo que está entrando, eh, através do seu trabalho, enfim, de outros rendimentos que você tenha, e anota tudinho. Depois você pega nesse mesmo papel em frente, bota 2 colunas separadas e coloca todas as despesas que você está tendo. Através disso, você vai conseguir ver o que de fato sobra, do dinheiro que entra versus o que sai, mensal ali, ou seja, dos custos que você tem, da receita que você vai conseguir mensurar se você está gastando excessivamente, se você tem que tentar reduzir alguma coisa, fazer um sacrifício ali pequeno ou grande, mas de alguma maneira a sua receita tem que ser suficiente para cobrir todas as suas despesas. Depois tem os ativos, né, ou seja, as rendas ativas que você tem, eh, e tem também depois a renda passiva. Eu vou estar estratificando isso agora. Vamos lá, ativos. Vou dar alguns exemplos aqui: ações, títulos, fundos imobiliários, casas ou apartamentos alugados, terras arrendadas, criação de gado e etc. Ou seja, os seus ativos basicamente são compostos por patrimônio que você adquiriu de alguma maneira através do seu trabalho, herança, enfim. E eles geram uma receita para você sem você ter que desprender esforço. Em algum momento, talvez você já desprendeu aquele esforço, adquiriu aquele determinado patrimônio e nesse momento esse patrimônio ele gera uma receita para você mensal. Então esses seriam os ativos. Eu vou colocar um aqui agora que para algumas pessoas é um ativo e ele também poderia entrar no passivo, que seria um veículo, um carro. Se você compra um carro para alugar esse carro, ele passa a ser um ativo, gerador de receita para você. Você tem uma empresa, por exemplo, locadora de carro. E agora, se você compra esse carro para uso pessoal, ele é um passivo. Eu vou estar trazendo aqui alguns exemplos de passivo. Existem passivos circulantes, não circulantes e flutuantes. Os passivos circulantes, a gente entra aqui com aluguel, luz, água, telefone, notas promissórias, boletos, faturas. Passivos não circulantes, títulos de crédito de empréstimo, compras que se dividiram em prestações com prazo acima de 1 ano, enfim, empréstimo a longo prazo. E passivos flutuantes são os gastos ali com a sua diversão ali, que eu considero passeios, viagens, etc. Então aqui a gente consegue, dentro dessa divisão que a gente vai fazendo, quando a gente começa a estratificar em cada tema o que é passivo e o que é ativo, dentro do ativo eu tenho como potencializar ele ou não tenho, dentro do meu passivo eu consigo reduzir os meus gastos que eu estou tendo naquele determinado passivo. Isso é importante, a gente fazer essa análise para poder aumentar o dinheiro que vai sobrar no final do mês. Tem as dívidas caras e a dívida barata. Dívida cara, juros, por exemplo, do cartão rotativo, empréstimo pessoal, isso aí são dívidas que você tem que priorizar, tentar quitar ela o quanto antes. Não, na minha concepção, você começar a investir tendo dívida de cartão ou de empréstimo pessoal, dificilmente algum rendimento vai te dar um retorno maior do que essa dívida. Então, a minha sugestão seria você focar em eliminar a sua dívida primeiro. Qual que seria uma estratégia para isso? Sacrifício. Ah, pô, a gente volta aqui ó, nos nossos passivos, passivos flutuantes, diversão, vou cortar.
Ah, vai ser ruim, vai ser um sacrifício? Vai. Durante algum período, a gente vai estar eliminando esses passivos flutuantes. Não foi suficiente? Vamos vir puxando aqui para o passivo circulante. Aluguel não vai ter como? Luz, tenta diminuir, às vezes, uma coisa ou outra que, sei lá, ar-condicionado, ventilador, enfim, é um sacrifício. O ventilador não vai gerar tanta economia, mas, assim, se tiver ar-condicionado, no caso, chuveiro quente, por exemplo, ferro de passar roupa, tenta bater a roupa antes de estender, são itens que consomem bastante, né. Tem também aí contas de, aplicativos de filmes e séries que você pode estar cortando. Tem as dívidas baratas, né, que aí já é um empréstimo consignado, enfim, um financiamento dependendo aí de um imóvel, dependendo de qual a taxa que você conseguiu, aí você tem que avaliar, de repente estar antecipando, se for o caso, se valer a pena, você tem que realmente fazer uma análise mais aprofundada. Depois a gente vai entrar aqui com metas e objetivos. Objetivo, por exemplo, de fazer alguma coisa, um sonho, enfim, uma viagem, morar sozinho, empreender, sei lá, me tornar milionário, esse pode ser um objetivo seu, né, algum desses itens que eu citei aqui. E meta já é diferente, porque meta, você é diferente de objetivo. Meta você define exatamente como que você vai fazer para chegar lá. Eu vou dar um exemplo aqui, nesse caso, de uma viagem. Se eu falo assim: "Ah, eu quero viajar em algum momento da minha vida para os Estados Unidos", isso é um objetivo, mas esse objetivo ele não está mensurado, ele não tem uma data definida, eu não defini como que eu vou fazer para chegar lá, como que eu vou juntar esse dinheiro, se eu já tenho esse dinheiro, enfim. Então aqui eu dei esse exemplo de, eu quero ir para Disney, quando que eu quero ir, de onde que eu vou sair, quantos dias que eu vou ficar, quanto que vai me custar, quanto que eu terei que poupar todos os meses para conseguir fazer aquela viagem, e se eu vou aplicar em algum lugar que vai me dar algum rendimento, aonde que eu vou aplicar. Lógico, nesse caso, eu faria uma sugestão de aplicar em alguma renda fixa, porque no curto prazo, a renda variável pode te fazer uma pegadinha, ou seja, se você tem intuito, nesse exemplo aqui, de fazer uma viagem, e investe numa renda variável para retirar daqui um ano, por exemplo, se naquele período que você está pretendendo fazer a viagem, aquela determinada ação ou fundo que você tiver comprado tiver numa baixa, você vai perder dinheiro, e esse não é o objetivo. Então, eu acho que o mais recomendável para uma situação desse exemplo seria uma renda fixa. Vamos lá. Aqui tem meta, né, smart, que significa que, ó, especificar o objetivo, né, foi o que eu falei agora, mensurar ele, se ele é atingível, se ele é acessível, se ele é relevante para você e se ele está com um horizonte definido. Foi o que eu acabei de falar aqui, então é muito importante você seguir esses 6 itens aqui da meta smart. Agora, a meta, né, ela tem que ser uma meta inteligente, estabelecer metas inteligentes. Você pergunta, né, para você mesmo e anota a resposta: o que, quando, como e onde. Eh, Se é uma meta de curto prazo, a gente considera ali entre 1 mês a até 2 anos, eu considero, no mundo dos investimentos a gente considera isso curto prazo, né. Se é uma meta a médio prazo, entre 3 e 8 anos, se é a longo prazo, mais de 8 anos. Então, eu coloquei um exemplo aqui, depois eu vou estar compartilhando essa apresentação para vocês estarem, recapitulando. Aqui tem roadmap. Eu, na minha vida, eu apliquei muito isso, só que eu apliquei de que maneira? Eu trabalho com planejamento, e eu fiz um cronograma, que é a mesma coisa que aqui. É você traçar os seus milestones, os marcos, né, os pontos que você tem que chegar até chegar no objetivo final que você traçou. Ou seja, até 2025 eu tenho que ter isso. Até 2030 eu tenho que ter aquilo. Para chegar em 2035 com o meu objetivo final. Então, assim, você vai traçar suas metas para poder chegar lá. No meu caso, eu sempre trabalhei muito com cronograma. Então, o que, que eu fazia lá atrás já? Eu, com 33 anos, eu tinha uma meta estabelecida financeira que eu queria chegar. E eu fiz um cronograma, botei no papel. Primeiro, por exemplo, arrumar um emprego. Depois,
me estabilizar no emprego, depois conseguir minha promoção, fazer hora extra, investir tanto dinheiro por mês, me qualificar com tanto do dinheiro que eu estou investindo, eu vou poupar, para poder eu conseguir melhorias de salário, enfim. Eu sempre fiz isso lá atrás quando eu comecei, está chegando próximo dessa data e da marca que eu tinha traçado, e eu estou buscando ainda. Ou seja, quando você faz isso, em algum desses pontos aqui, você pode não estar alcançando a sua meta, mas aí você tem que fazer o quê? Um plano de ação para tentar recuperar e no próximo milestone seu, você tentar chegar na meta definida dentro do seu cronograma. Aqui eu dei um exemplo voltando ali para a viagem da Disney, né? Se você traçou a meta de viajar para lá, no mês 5 de 22 eu vou depositar R$ 1.300, no mês 9 eu tenho que ter 5.350, em 23, no mês 3 já tenho que ter 14.000, porque no mês 7 é, é o último milestone meu, o último ponto que eu tenho que ter alcançado para em dezembro de 2023 eu estar conseguindo fazer a minha viagem. Então, esse cronograma, você pegar uma folha de caderno e anotar, para eu realizar determinado sonho, determinado objetivo meu, eu vou traçar minha meta, porque ele vai ficar tangível para mim seguindo aquelas metas. Se alguma daquelas metas não deu certo, você não tem que desistir. Você vai fazer um plano de ação, você vai avaliar o que eu posso fazer. Vou fazer uma hora extra, sei lá, enfim, o que eu posso fazer a mais para poder eu conseguir recuperar esse primeiro ponto que eu não alcancei. E assim você vai perseguir até chegar. Se vocês virem no meu canal, eu fiz um vídeo falando sobre quando a pessoa começa a investir. E é a mesma coisa, eu foquei o quê? Nas metas de valor investido. Isso foi algo que me segurou, mesmo quando o meu rendimento era muito pequeno. Eu estou dando um exemplo aqui de viagem, que é algo que muitas pessoas procuram, mas no meu caso eram metas financeiras. E eu fiz o quê? Eu tracei metas de valor aportado, e muitas das vezes eu não cumpri aquelas metas iniciais e eu fui fazendo outras ações para tentar recuperar. Algumas vezes eu consegui, outras vezes não. Então é muito importante a gente ter definido a meta final e as submetas ali. Como que eu vou fazer para chegar lá? E você vai anotar, tal data eu tenho que ter isso, tal ano eu tenho que ter isso, e assim sucessivo, até chegar na meta final. Você vai ter a meta de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu fiz exatamente isso na minha vida. Quando eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos, eu tracei a minha meta. Minha meta para 33 anos. E eu costumo falar muito isso. O tempo ele vai passar de qualquer jeito. Você pode passar e deixar ele só correr, né? Seguir o rio ali, seguir o fluxo. Ou você pode falar, cara, eu vou traçar uma meta lá na frente e não vou ficar preocupado com ela. Eu vou preocupar com as outras metas que vão me proporcionar chegar até lá. Foi o que eu fiz. Eu falei, com tantos anos eu tenho que ter isso, com tantos anos eu tenho que ter aquilo. Um exemplo, com 27 anos eu já tenho que ter minha casa própria, com 29 anos eu já tenho que ter tanto poupado e investido. Enfim, eu fui traçando as minhas metas, fui alcançando algumas, outras não, sempre alinhando com as minhas expectativas. E é basicamente isso, as metas de curto, médio e longo prazo que a gente tem que ter. Isso tudo vai te proporcionar, depois que você já tem essa estrutura organizada na sua mente, daqueles 4 primeiros tópicos que eu falei, você já vai entender que, a partir do momento que você quitou todas as suas dívidas, o primeiro ponto que você tem que buscar é a sua reserva de emergência. A sua reserva de emergência, falando aqui de uma forma macro, ela tem que ser o custo de vida que você tem, não é o salário, não é o rendimento, não é nada, é o custo de vida que você tem, que te sustente 6 meses. No meu caso, eu recomendo 12 meses. Eu acho que a margem de segurança de 12 meses te dá um conforto maior para uma emergência quando acontecer. Se uma crise de emprego, enfim, você demorar para arrumar outro emprego, é interessante você ter ali 12 meses de sobrevivência. Na minha concepção, eu fiz isso na minha vida, mas o recomendado, de modo geral, são 6 meses para pessoas com CLT e 12 meses para empresários, né? Porque eles entendem que nesse período o empreendedor ele já conseguiu se organizar, e nesse período a pessoa CLT já conseguiu arrumar outro emprego. Então, basicamente é isso. Por fim, eu quero deixar uma frase aqui
Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, até lugar nenhum. Essa frase, mais ou menos ela, eu ouvi quando eu tinha uns 19 anos, de um dos sócios da Ambev. Uma palestra que eu vi dele no YouTube na época, deve ter ainda, uma filmagem bem antiga. Ele falando assim: quando você não sabe qual que é o direcionamento do gol, você corre com a bola para lugar nenhum, enfim, nunca vai fazer o gol, o jogo nunca vai acabar, enfim. Então, assim, o mais importante é você, depois de ter o seu objetivo, traçar uma meta para chegar nele, porque senão você anda para lugar nenhum e no final das contas não sai do lugar. Em cima disso, eu acrescento dizendo que às vezes as pessoas não estão dispostas a fazer alguns sacrifícios. Eu não vou deixar de viajar, mas eu não vou deixar de comer. E aí o que a gente mais vê são pessoas de todas as classes do trabalho, seja uma pessoa que ganha R$ 1.000 até uma pessoa que ganha 30, 40, 50 mil reais, com a vida financeira completamente descontrolada. Então, assim, às vezes você está vendo esse vídeo, você pode pensar, como assim uma pessoa que ganha 50 mil reais tem a vida financeira descontrolada? Existe e é muito, não é pouco. Por quê? A pessoa aumenta o padrão de vida dela. Então, assim, às vezes uma pessoa que ganha R$ 3.000, ela tem uma vida financeira mais controlada do que uma pessoa que ganha R$ 30.000, 10 vezes mais. Consegue juntar, sei lá, metade do que ganha, investindo, no final de 10 anos, essa pessoa ficou milionária e o outro que ganha 30 está na mesma vida. Porque as pessoas, a gente tende a ser muito influenciado pelo consumismo, e a gente acaba trabalhando para sobreviver, para manter uma vida, ainda mais hoje em dia, com essas questões de rede social, Instagram, enfim, Facebook, YouTube, Twitter, sei lá, e demais redes sociais aí. As pessoas ficam vivendo uma vida que não é delas. E o objetivo desse vídeo é tentar levar um pouco de educação financeira para você entender que às vezes você vai estar abrindo mão de determinadas coisas para estar investindo, para estar construindo uma renda passiva, é, uma, é, e no futuro isso vai fazer todo sentido. Você vai ver aquele colega seu que ficava gastando 100% do dinheiro que ele ganha, se matando de trabalhar, tendo aquela mesma vida e você tendo rendimentos de algo que você plantou, que você está colhendo. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Quero pedir também que você curta o vídeo, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho. É muito pedido, mas é isso. Desculpa alguma coisa do vídeo aí, está começando aqui. Enfim, aos poucos eu vou tentar melhorar isso aqui para vocês também na edição, mas o principal é tentar levar um pouco de conhecimento na área de educação financeira para você ser um novo milionário aí junto comigo em breve. Beleza? Um beijo.